Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o estudo de receitas e desembolsos operacionais, que basicamente tem o objetivo aí fechar um conjunto de demonstrativos de fluxos de caixa em complementação ao que a gente já viu em aulas anteriores, né? Então a gente falou que, por exemplo, no estudo de investimentos, um dos objetivos, um dos produtos finais, seria justamente ter aí um demonstrativo, né, das entradas e das saídas, né, dos recursos oriundos aí de investimento. Tá? E também a gente falou das atividades de financiamento, né, ou seja, quais seriam as fontes de financiamento e quais seriam os desembolsos futuros associados aí ao custo, né, de captação de cada um dos recursos das diversas fontes. E hoje a gente complementa esse tema falando um pouquinho dos fluxos de caixas das atividades operacionais, né, que basicamente vai registrar as entradas e saídas de dinheiro em caixa do empreendimento, né, que a gente vai projetar no nosso projeto, em relação à atividade principal, né, a atividade fim do empreendimento. Então, seja um comércio, uma indústria, o que seja, né, referente aí à venda ou à prestação de serviços, que vai complementar aí a parte das receitas, e aí, obviamente, né, todos aqueles custos e despesas associadas a esse empreendimento vão representar os desembolsos operacionais. Bom, então, como eu mencionei, o objetivo do estudo de desembolsos, né, ou estudo de receitas e desembolsos, é basicamente estimar o fluxo de caixa operacional do projeto. Então, essa vai ser a parte mais importante, ou uma das, né, é a parte mais importante, porque vai ser a principal fonte de receitas do empreendimento. Então a gente vai ter captação de recursos, né, para o financiamento, mas isso vai ser alocado em ativo fixo e em capital de giro para que a gente comece a colocar em operação a proposta do projeto. Mas o que vai fazer retornar o dinheiro investido é justamente essa operação. Então, por isso que eu considero que esse fluxo de caixa operacional é o mais importante, porque é a partir dele que a gente vai conseguir gerar ou visualizar o potencial de geração de fluxo de caixa livre, justamente para amortizar os custos de captação e, por fim, remunerar os sócios ou os proprietários que investiram naquele negócio. Bom, então, quando a gente vai fazer o fluxo de caixa operacional, a gente precisa primeiro, eu já devo ter mencionado isso anteriormente, mas convém reforçar, determinar qual que vai ser a vida útil do empreendimento, ou de outra forma, qual que é o horizonte de tempo que a gente vai projetar a atuação desse empreendimento e, consequentemente, a geração de fluxo, né, de caixa. Isso pode ser projetado para um período de, 3, 5, 10 anos, né? E geralmente eu sugiro que a gente trabalhe com um período mínimo de 5 anos, né? Principalmente se a gente está trabalhando com atividades mais complexas, por exemplo, uma atividade industrial, né? Então, o tempo de instalação da fábrica ele pode ser bastante longo, a introdução do produto, né, a sua penetração no mercado. Então é muito difícil que num curto período de tempo a gente já tenha o retorno do investimento, por isso que é necessário fazer uma projeção a mais longo prazo, né? E pode ser que os lucros, né, mais elevados eles venham a ocorrer aí no final desse período de projeção. E aí a gente, né, se mostrar interessante e viável do ponto de vista econômico, pode ser que esperar mais tempo para recuperar o capital investido pode trazer como consequência lucros maiores do que investir em outras opções, como, né, títulos públicos, enfim, né, outras opções com maior liquidez. Então, isso também ajuda, né, a contrabalancear o fato de que ele não traz um retorno imediato, mas pode ser que traga um retorno maior, né, num período de tempo mais longo que compense, né, essa perda de liquidez e, obviamente, né, traga um prêmio de risco que justifique a aplicação do recurso nesse empreendimento do projeto. Bom, e basicamente, né, o que a gente faz na formulação aí do fluxo de caixa é uma projeção futura, né, que obviamente precisa ter alguma base, né? Ou seja, as expectativas que a gente forma em relação ao futuro elas têm que estar fundamentadas. E por isso é importante, principalmente o estudo de mercado, né? E a precisão com que a gente faz o estudo de engenharia, de fornecedores, né? De custeio, para que a gente possa ter aí os principais valores estimados, né? Que é a projeção da receita e a projeção do desembolso, sejam com custos, né? Diretos, indiretos ou despesas
associadas, como despesas de marketing, administrativas, etc., no sentido de que a gente tenha, né, uma projeção mais realista possível para que a gente possa tomar a decisão de maneira adequada. Bom, para isso, né, um primeiro passo seria a gente organizar, né, um plano de contas para registrar aí as principais movimentações financeiras do nosso empreendimento e com isso a gente conseguir fazer a projeção. Então, se a gente está trabalhando com um negócio que vai ter vários produtos, né, então é uma loja comercial, mas ela vai trabalhar com diferentes linhas de produto, né, então é interessante que eu organize um plano de contas dividindo né, por linhas de produtos. Eu posso ter produtos similares e colocar numa mesma categoria, ou fazer num nível de detalhamento mais alto, que seria justamente, né, produto a produto. O que hoje em dia acontece de fato, principalmente porque a gente tem vários softwares aí que ajudam a administrar as vendas, o fluxo do estoque e coisas do gênero. Bom, e também, né, nos interessa registrar os desembolsos. Então a gente vai ter ingressos que são operacionais e não operacionais, né? Mesma coisa para os desembolsos. Então eu vou ter, por exemplo, lá as despesas financeiras, né, que não são operacionais, né, mas que, enfim, a empresa tem que incorrer. Eu posso ter despesas que não estão associadas diretamente com a produção e comercialização do produto, mas que a empresa deve pagar. Enfim, então eu vou mostrar na sequência como a gente pode estruturar, tá, esse plano de contas para que a gente possa registrar aí tudo aquilo que está relacionado à atividade operacional mesmo da empresa. Tá? Então, o que eu vou oferecer de produtos e serviços, tá? E vou registrar isso de maneira analítica separada. Então, se eu tenho uma empresa que oferece tanto produtos como serviços pós-venda, por exemplo, tá? Então são basicamente duas pequenas unidades de negócio. E é interessante, do ponto de vista analítico, a gente separar as duas coisas, porque vão ter custos diferentes, o processo de formação de preço que a gente vai ver nas próximas aulas também vão ser distintos, né? Enfim. E também a mesma coisa vale para os desembolsos, né? Então, por mais que eu tenha lá um conjunto de insumos ou matérias-primas que eu tenha que adquirir, né, eles vão ter preços, fornecedores distintos, né, uma demanda distinta para cada nível de produção. E aí é interessante eu conseguir separar, né? Qual que é o meu custo com mão de obra, custo com a energia elétrica, com embalagens e assim por diante. Justamente porque isso, do ponto de vista analítico, né, permite a gente visualizar posteriormente oportunidades de melhorar o nosso fluxo de caixa. Bom, eu estou gastando muito com embalagens usando esses fornecedores, mas se eu comprar embalagens importadas, por exemplo, né, isso poderia reduzir os meus custos em 50%. Né? Então isso daria um alívio aí nas despesas e, consequentemente, aumentaria o nosso fluxo de caixa livre, que é aquilo que vai justamente gerar, né, o retorno do investimento. Bom, quando a gente fala do plano de contas, basicamente a gente vai ter uma estrutura contábil, e depois eu vou deixar alguns exemplos para vocês, em que a gente vai ter as chamadas contas sintéticas e as contas analíticas. As contas sintéticas, como o próprio nome sugere, ela vai sintetizar, vai resumir, tá, um conjunto de outras contas. Então, elas não recebem valores diretamente. Então, quando eu falo a receita bruta da empresa, né, ele é um somatório de tudo que eu vendi. Né? Então, se eu tenho uma empresa multiprodutos, né, então, obviamente, ele vai ser o somatório do valor das vendas de diferentes produtos. Já a conta analítica ela vai detalhar. Bom, se eu vendo lá camisetas, shorts, água de coco, enfim. Né? Então, se eu tenho vários produtos que eu vendo dentro da minha loja, né, eu posso separar por linhas de produtos, né, alimentos, vestuário, ou ser mais específico nesse sentido. Então, a conta analítica é aquilo que gera movimentação financeira de fato. Né? Então, eu vendi determinados tipos de produto e isso gerou um ingresso no caixa da empresa. E da mesma forma isso vale para as despesas. Né? Então, bom, eu tive uma saída de caixa referente aqui. Né? Então, não são só despesas ou custos. Né? Então, se eu tenho essas contas, né? O custo da produção da mercadoria, que é uma conta sintética. Né? Ela vai agregar, vai somar todos os custos relacionados aí, aos produtos que foram vendidos ou aos serviços que foram prestados. Bom, aqui eu trouxe um exemplo que é uma estrutura básica de um demonstrativo de resultado, que é um demonstrativo financeiro clássico já, regulamentado inclusive por normas contábeis, que a maioria das empresas utiliza,
E ele pode ser utilizado para a gente fazer a projeção do nosso fluxo de caixa, né? Então aqui é uma sugestão, não necessariamente ele vai ter o nível de detalhamento desejado para o projeto de vocês, mas é uma sugestão que pode ser utilizada. Então, por exemplo, a gente tem lá a receita bruta de vendas de bens e prestação de serviço. Então essa aqui é uma conta sintética, né? Porque basicamente ela está agregando tudo que a gente vendeu. Tá? E depois eu tenho algumas contas que elas podem ser sintéticas ou analíticas, né, dependendo do ponto de vista, mas se eu pego o imposto sobre vendas, por exemplo, ele vai ser uma composição, né, de diferentes impostos. Então eu vou ter lá o ICMS, o PIS, o COFINS, se é a prestação de serviço eu vou ter o ISS. Tá? Então essas contas seriam mais específicas, né? A gente poderia considerar desembolsos com o ICMS, tá? Como uma conta mais analítica, e o total de impostos uma conta sintética de nível intermediário, que a gente vai deduzir dessa receita bruta de venda, porque é uma despesa que a gente tem que ter em função da legislação, né? Então é um recurso que a gente vai ter que recolher para o governo do estado, para o governo federal, enfim. E também eu tenho as chamadas devoluções, descontos, né, e outros abatimentos das operações comerciais, que de fato, né, a gente tem um registro contábil da venda, mas se eu tive uma devolução, né, eu tenho que deduzir aquilo porque provavelmente eu vou ter que devolver o dinheiro para o meu cliente. Se eu tinha um produto que custava R$100, eu dei um desconto de 30%, na verdade só entrou em caixa 70%. Então tem que tirar, né, esses R$30 da minha receita bruta de vendas, porque eu vou ter um faturamento total, mas eu vou ter um desconto contido lá na nota fiscal. E assim sucessivamente. Aqui a receita líquida, né, também é uma conta sintética, que basicamente vem da receita bruta, né, que é um somatório de tudo que eu vendi, menos os impostos sobre vendas, né, menos as devoluções, descontos, etc. E aí eu tenho minha receita líquida. Depois eu tenho os chamados custos dos produtos vendidos e serviços associados. Então também é uma conta sintética, né, eu tenho o custo específico para cada produto, custo específico para cada serviço prestado. E aqui eu tenho um agregador, né? De tal maneira que eu, ao deduzir, né, esses custos, eu vou chegar no chamado lucro bruto. E aí eu posso ter a dedução das despesas, a gente já vai ver um pouquinho mais adiante a diferença de custos, né, e despesas do ponto de vista contábil. Então, despesas comerciais, administrativas, de pessoal, financeiras líquidas, outras despesas operacionais, depreciação, que é aquela reserva que a gente projeta para a reposição de equipamentos, né, para a restauração de instalações prediais e coisas do gênero. Enfim, deduzindo, né, todas essas despesas, a gente vai chegar no chamado lucro antes do imposto de renda, o chamado LAIR. Aí, obviamente, né, sobre essa base de cálculo, a gente precisa apurar o imposto de renda, né, da pessoa jurídica. E também a contribuição social sobre o lucro líquido, pensando no caso brasileiro. Né. E aí a gente vai ter o resultado. Esse resultado pode ser o lucro, né, líquido, ou um prejuízo líquido. Agora, a gente está pensando em termos de fluxo de caixa, né? Aquilo que no mês ou no final de um período anual, por exemplo, né? Aquilo que a gente teve de ingresso de recursos ou saída líquida, né, de recursos do caixa. E vocês vejam que aqui no finalzinho a gente tem um somatório da depreciação. Tá? Por quê? Porque a depreciação ela não é uma saída efetiva de caixa. Né? A gente contabiliza a depreciação, né, por normas contábeis, mas, do ponto de vista financeiro, né, esse recurso ele não foi desembolsado. Né? Ele é uma reserva que a empresa faz para fazer reposição, né, investimento de reposição. Portanto, esse dinheiro permanece em caixa e por isso ele é somado aqui ao final para que a gente possa obter aí o fluxo de caixa líquido. Então, aqui é uma estrutura sugerida para que vocês possam, né, ir pensando a projeção, né, do fluxo de caixa do projeto de vocês, né, principalmente esse fluxo de caixa operacional que a gente está discutindo na aula de hoje. Bom, uma outra sugestão, né, que aparece no livro que eu vou indicar para vocês lerem é usar aí algumas contas sintéticas distintas, né, e também ir detalhando conforme a necessidade analítica do projeto. Então a gente poderia ter lá as chamadas receitas operacionais, e esses 3 pontinhos, né, fica aí para ser especificado em cada projeto, né, que a gente vai desenvolver.
Então essas receitas poderiam ser a venda do produto A, a venda do produto B, a prestação do serviço X e assim por diante. Então esse detalhamento, né, nós temos que fazer, porque provavelmente a gente vai ter um método de precificação específico para cada um deles, e as quantidades esperadas, né, de venda de cada um desses produtos também vai ser distinto. Então minha receita, na verdade, ela é um resultado final, né, daquilo que eu vendi de cada um desses produtos, né, as suas quantidades, vezes os respectivos preços, né, cobrados em cada um desses produtos. Depois a gente vai ter os chamados custos produtivos. Então aqui está dividido, né, os custos e as despesas operacionais. Então a gente pode ter os chamados custos diretos. Então, por exemplo, matérias-primas, que ainda é uma... né, essas duas contas aqui são sintéticas. Então, total de custos diretos. Então eu vou ter o total de matérias-primas, mas eu posso ter mais de um item dentro de matérias-primas. Então nesses 3 pontinhos seria interessante detalhar, né, a aquisição de cada uma dessas matérias-primas, que também vai estar muito relacionado com o volume de vendas, né? Então quantidade que eu comprei versus o custo de aquisição dessas matérias-primas. E também a mão de obra direta, né? Ou seja, aqueles que estiveram diretamente envolvidos na venda do produto, né, ou na fabricação daquele produto, que seria essa ideia do custo. A gente pode ter também os chamados custos indiretos, né, que são aqueles custos necessários para que o produto possa ser produzido e comercializado, mas que não estão incorporados diretamente no produto. Tá? Então, na sequência eu já faço uma definição um pouco mais precisa, né, entre custos diretos e indiretos. Enfim, né, e eu também teria que detalhar quais seriam esses custos indiretos, né, que estão associados aí ao processo produtivo. Depois, a gente tem as chamadas despesas operacionais, que podem ser divididas em despesas fixas e despesas variáveis. Também vou comentar mais adiante, né, a diferença entre elas, mas basicamente a gente teria que detalhar, né, quais são as despesas fixas que estão aqui. Então, sei lá, serviço de telefonia, aluguel, coisas do gênero. As despesas variáveis, como, por exemplo, comissão de vendas, né? Então, quanto mais os meus vendedores conseguirem vender meu produto, mais eles vão receber em termos de remuneração variável. Então, aqui seriam também exemplos para que a gente possa detalhar, a depender do modelo de negócio que a gente vai adotar no nosso projeto, para que a gente consiga organizar o nosso fluxo de caixa e fazer a projeção aí para os próximos 3, 5 ou 10 anos. Tá? E no final das contas a gente teria o resultado operacional, né? Ou seja, ele já vai me dar um resultado positivo ou negativo, né? Espera-se obviamente que seja positivo, né? E com a maior diferença possível entre receitas e custos e despesas, justamente para que o negócio, né, seja atrativo. Mas é claro, isso não tem que ser forçado, né? Quanto mais realista for essa projeção, maior é a nossa segurança em relação à avaliação, né, se esse projeto é viável ou não, ou se, na melhor das hipóteses, a gente deixa o nosso dinheiro na poupança, que renderia mais e com menos riscos. Né? Então, basicamente, essa é a ideia da elaboração de um projeto como um instrumento de suporte à tomada de decisão sobre investimentos. Bom, então sobre aqueles conceitos, né, do plano de contas, esse segundo método aí de organização ou de estruturação do plano de contas, a gente tem os chamados custos diretos, né, que vão ser todos os desembolsos com materiais ou serviços, né, incorporados diretamente no produto, né, que são indispensáveis para que a gente possa obter o nosso produto final ou o serviço que a gente vai prestar para o cliente. Então, esse aqui é mais fácil a gente visualizar. Então, sei lá, vou fazer uma garrafinha de água mineral para comercializar. Né? Então, eu vou ter ali como custo direto, né, a própria água mineral, se eu vou gasificar o gás carbônico, a embalagem, o rótulo, a tampinha, enfim. Né? Então eu vou ter uma série de itens que facilmente são identificados e que vão estar incorporados no produto final. Já os custos indiretos, né, vão ser desembolsos com materiais, ferramentas auxiliares, pessoal ligado à gestão, né, da produção, por exemplo, um gerente de produção, a depreciação, né, da máquinas, equipamentos, veículos, a manutenção necessária, né, para que a gente consiga produzir esses produtos, utilizando esse ferramental, essas máquinas e equipamentos, enfim, né, vão ser os chamados custos indiretos. Então eles vão seguir também, como a gente viu em algumas aulas anteriores, né, por métodos de custeios distintos, enfim, por algum critério, né, a gente vai ratear esses custos e incorporar no custo final do produto. Tá? Bom,
Com relação às despesas, né, basicamente são coisas que a empresa tem que gastar, né, que fazem parte do seu negócio, que são necessárias para dar suporte à venda das mercadorias, tá, mas que não necessariamente estão relacionados aí com o produto final ou com a prestação de serviço. E desse modo a gente vai ter as despesas variáveis e as despesas fixas. Como o próprio nome vai sugerindo, né, a gente já viu uma aula custos fixos e variáveis, então a despesa vai seguir essa mesma lógica, de que ela vai variar conforme o volume de vendas ou o volume de produção. E aqui é interessante a gente notar o seguinte, por exemplo, os impostos que incidem, né, sobre o volume de vendas é uma despesa que a empresa tem que fazer, é uma despesa obrigatória, que não faz parte do custo de produção, ou seja, o imposto não é um insumo que é incorporado, né, na garrafinha de água mineral, por exemplo, mas é uma obrigação que a empresa tem de recolher, tá, o ICMS, PIS, o COFINS para o governo do estado ou o governo federal. Então ela vai ser considerada uma despesa. Então quanto mais eu vendo, né, maior vai ser o valor que eu tenho que recolher para o governo do estado ou para o governo federal. Tá? Da mesma forma, como são os vendedores, como mencionei, e outros que a gente pode ir identificando, né, que variam, né, que estão muito atrelados aí ao volume de vendas e que essas despesas tendem a variar à medida que eu vou, tá, comercializando mais. Já as despesas fixas, né, como o próprio nome diz, elas não dependem, né, elas são independentes do nível de vendas ou de produção. Então, vendendo ou não, a empresa vai ter que arcar com essas despesas. Por exemplo, aluguel, serviço, material de limpeza, publicidade, o pessoal administrativo, por exemplo, poderia entrar aqui, né, independente se a empresa vendeu muito ou vendeu pouco, vai ter que pagar o salário do pessoal do setor administrativo de qualquer forma. Tá? Então, isso poderia ser considerado aí como despesas fixas. Bom, com relação à elaboração do fluxo de caixa operacional, uma vez que a gente consegue estabelecer, né, essa primeira projeção, a gente precisa fazer uma avaliação da qualidade, né, desse nosso fluxo de caixa. A primeira delas seria a análise de consistência, ou seja, se os resultados finais, de fato, né, correspondem aí, com o que a gente pode observar no mercado. Tá? E essa consistência seria uma consistência lógica, no sentido de verificar, bom, eu estou obtendo aqui um fluxo de caixa exageradamente positivo. Será que eu não estou esquecendo de lançar nenhum tipo de despesa? Então, esse tipo de consistência, né, deve ser verificado. E, no segundo momento, fazer uma análise comparativa, no sentido de verificar se os lucros esperados no meu projeto, né, eles estão de acordo com o que acontece com as empresas já estabelecidas ou empresas que trabalham, né, em setores similares, para verificar se eu não estou destoando muito, né, tanto para mais como para menos, né, ou seja, se eu não estou sendo excessivamente otimista ou excessivamente pessimista na minha projeção. Então, é uma forma de a gente ir controlando também a qualidade, né, da nossa projeção, para verificar se, enfim, esses números que a gente está estimando, as técnicas que a gente empregou para fazer a precificação, a projeção da demanda futura, enfim, se isso é razoável ou não. Basicamente, essas duas primeiras análises têm esse objetivo. E depois que a gente faz essa análise, né, a gente pode proceder para uma tentativa de otimizar, ou seja, bom, quando eu tenho meu fluxo de caixa operacional, principalmente com as contas analíticas, que permite eu verificar onde eu vou ter a maior receita ou maior despesa, eu posso ir buscando alternativas, por exemplo, substituição de fornecedor para obter uma redução de custo, ou um investimento mais forte num produto que tem um potencial maior de crescimento e talvez até descartar um produto cuja demanda não seja tão interessante, porque isso me reduz também custos de produção e aí eu posso ter uma margem, né, de lucro ou, no final das contas, um fluxo de caixa líquido mais interessante do que atuar com, né, vários produtos. Então, basicamente, depois que a gente tem esse fluxo de caixa operacional e a gente validou, né, sua consistência, ele está razoável comparativamente com outras empresas, quando isso é possível, né, porque nem sempre a gente vai ter os dados para fazer a comparação, a gente pode também ir jogando, né, com os dados ali no sentido de, bom, testar hipóteses. Né? Se eu substituir esse fornecedor, ou se em vez de produzir internamente eu adquirir de terceiros, né, determinados insumos produtivos, quanto que isso afeta meu fluxo de caixa. Né? Então, basicamente, essa ideia da otimização é justamente ir testando, né, possibilidades com o objetivo de fazer a projeção mais interessante, né, para o projeto, no sentido de obter o maior retorno possível sobre o investimento realizado. Bom,
Aqui eu só vou reforçar algumas informações, né? Quando a gente faz a projeção do fluxo de caixa, né, necessariamente a gente tem que estabelecer o horizonte de tempo, né, que a gente vai fazer essa projeção, 5, 10 anos, enfim. E é muito importante, eu tinha comentado na aula anterior, né, que a gente leve em consideração nas projeções, como a gente está projetando para o futuro, as possíveis flutuações nos preços. Né? Seja nos preços, né, dos insumos, né, de mão de obra, enfim, tudo aquilo que vai representar custos e despesas para o projeto, como também flutuações no preço de venda, né, ou a possibilidade de a gente fazer os reajustes de preço em resposta, né, ao aumento de custo, para que a gente mantenha aí o equilíbrio financeiro ao longo do tempo. E aí, uma sugestão que é trazida no livro, né, e para nós isso é quase que elementar, pode ser feita uma projeção no futuro, por mais que a gente, né, não seja nenhum tipo de adivinho, futurólogo e coisas do gênero, né, mas a gente pode trabalhar com médias históricas, né, de determinados índices de inflação, para fazer essa projeção dos custos. Né? A gente pode trabalhar de maneira desagregada, por exemplo, se os salários tendem a ser reajustados, sei lá, pelo IGPM e outros produtos por outros índices de inflação, né? Eu posso fazer esse meu ajuste nas projeções trabalhando com diferentes índices de preço. Tá? E também eu tenho que escolher aquele índice de preço que vai ser mais adequado, né, para os meus custos. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, da área da construção civil, provavelmente, né, o IPCA ele não vai ser o índice mais adequado para eu ajustar os meus custos. Né? Provavelmente vou ter que usar o INCC, que é o índice nacional lá do custo de construção. Aqui está errado no slide, está INNC, na verdade é INCC, né, que é o índice nacional do custo de construção. Enfim, então eu acho que isso aqui é extremamente recomendável nas projeções e também é preciso deixar claro, né, colocar no projeto, talvez em parágrafos ou em notas explicativas, né, quais foram os índices adotados, né, quais os critérios empregados para fazer a projeção para o futuro e a correção, tanto dos preços, né, de custos e despesas, como dos preços de vendas dos produtos e serviços do negócio. Então, especificar, né? Bom, eu utilizei a média do IPCA dos últimos 5 anos e projetei para os próximos 5 anos. Ou eu usei as expectativas levantadas lá pelo Boletim Focus do Banco Central. Né? Embora eles variem muito, né? Então, a cada mês ou a cada trimestre, né, a projeção da inflação futura, ou mesmo de outras variáveis, taxa de juros, taxa de câmbio, etc., ela oscila bastante. Então, às vezes, usar uma média histórica, né, ela é um pouco mais simples e talvez mais confiável do que, né, trabalhar com expectativas que são muito voláteis, né, que são muito mais subjetivas. Bom, eu deixo como recomendação de leitura o livro do Correia Neto, Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento, especificamente o capítulo 7, que trata desse assunto. E desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.